Você já parou para pensar que, muito antes de existirem bares sofisticados e menus de coquetéis, a arte de misturar bebidas nasceu em lugares bem diferentes, como antigas boticas e laboratórios de alquimistas? A história dos drinks é, na verdade, uma jornada fascinante que começa com a busca pela cura e pelo elixir da vida. Por milênios, o álcool não era visto como um passatempo, mas como um poderoso solvente. Ervas, especiarias e raízes eram maceradas em destilados para extrair suas propriedades medicinais. Monges em mosteiros europeus, por exemplo, criaram licores como o chartreuse e o benedictine, que eram originalmente tônicos para a saúde, guardados a 7 chaves. Cada gole era uma dose de remédio, uma tentativa de prolongar a vida ou aliviar dores. Essa prática se espalhou pelo mundo. Na China, o álcool de arroz era infundido com ingredientes da medicina tradicional. E no Oriente Médio, alquimistas aperfeiçoavam a destilação, buscando não apenas o ouro, mas a essência da vida. O álcool era um veículo mágico, capaz de carregar o espírito das plantas. Com o tempo, essa linha entre remédio e prazer começou a ficar um pouco turva. As tavernas e estalagens, que surgiram como pontos de descanso para viajantes, se tornaram o palco principal dessa transformação. Inicialmente, as pessoas bebiam cerveja, vinho ou destilados puros. Eram bebidas simples, feitas para aquecer o corpo e a alma após um longo dia de trabalho ou uma viagem cansativa. Mas a criatividade humana é inquieta. Os donos das tavernas começaram a experimentar para mascarar o sabor forte e, muitas vezes, desagradável dos destilados da época. Eles adicionavam açúcar, mel, especiarias e frutas. Uma das primeiras misturas populares foi o punch, uma bebida que chegou à Europa vinda da Índia no século XVII. O nome vem da palavra hindu para 5, referindo-se aos seus 5 ingredientes clássicos: álcool, açúcar, limão, água e especiarias. O punch era servido em grandes tigelas e se tornou o centro das reuniões sociais, um símbolo de hospitalidade e celebração. Era uma bebida comunitária que unia as pessoas em torno de uma experiência compartilhada. A verdadeira revolução, no entanto, estava para acontecer do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. O século XIX foi a era de ouro da inovação. Com o desenvolvimento da indústria do gelo, que se tornou mais acessível, as bebidas podiam ser servidas frias, o que mudou completamente a experiência de beber. Foi nesse período que a palavra coquetel apareceu pela primeira vez na imprensa, em 1806, definida como uma mistura de destilado, açúcar, água e bitters. Os bitters, aliás, são um capítulo à parte, originalmente vendidos como tônicos digestivos em pequenas garrafas. Esses extratos amargos de ervas e cascas de plantas se tornaram um ingrediente secreto que dava complexidade e equilíbrio aos drinks. O Old Fashioned, por exemplo, é a personificação dessa primeira definição de coquetel. Um destilado, geralmente whisky, adoçado com um cubo de açúcar, diluído com um pouco de água e temperado com algumas gotas de angostura bitters. É um drink que nos transporta diretamente para essa época. Um sabor que conta uma história. Foi nesse cenário vibrante que nasceram muitos dos clássicos que conhecemos hoje. Barman, ou professores, como eram chamados na época, se tornaram verdadeiras celebridades. O mais famoso deles foi Jerry Thomas, autor do primeiro guia de coquetelaria The Bartender's Guide, publicado em 1862. Ele não era apenas um misturador de bebidas, era um artista, um showman. Sua criação mais famosa, o Blue Blazer, envolvia passar o uísque em chamas de uma caneca para outra, criando um arco de fogo líquido. Era puro espetáculo. Drinks como o Manhattan, o Martini e o Daiquiri também surgiram
nesse período de efervescência criativa, cada um com sua própria lenda de origem, seja em um clube de cavalheiros em Nova York, em um bar de hotel em São Francisco ou nas praias de Cuba. Essas bebidas não eram apenas misturas aleatórias, eram fórmulas cuidadosamente balanceadas, onde cada ingrediente tinha um papel a cumprir, criando uma harmonia de sabores. A coquetelaria estava se tornando uma arte respeitada. Então, veio um grande obstáculo: a Lei Seca dos Estados Unidos, de 1920 a 1933. A proibição do álcool poderia ter sido o fim da cultura dos coquetéis, mas, ironicamente, ela a fortaleceu de maneiras inesperadas. A produção de bebidas alcoólicas passou para a clandestinidade e a qualidade dos destilados caiu drasticamente. O gin de banheira, feito em casa, tinha um sabor horrível. Para torná-lo palatável, os speakeasies, os bares secretos da época, precisavam ser ainda mais criativos. Sucos de frutas, cremes, mel e outros ingredientes doces eram usados em abundância para mascarar o gosto ruim do álcool. Foi a era de drinks como o Bisnis, com mel e limão, e o Gin Ricky. Além disso, muitos barman americanos, agora desempregados, emigraram para a Europa, especialmente para cidades como Paris e Londres. Eles levaram consigo seu conhecimento e sua arte, espalhando a cultura do coquetel pelo mundo e criando novos clássicos em seus novos lares, como o Sidecar e o White Lady. A Lei Seca, sem querer, internacionalizou a coquetelaria. Após o fim da proibição, a cultura dos drinks voltou com força total, mas com um novo estilo. A era Teki, por exemplo, trouxe um toque de escapismo tropical para os bares americanos. Dan Beach, com seu bar Don the Beachcomber, criou um universo de fantasia com drinks complexos e exóticos. Servidos em canecas com formatos divertidos, o Zombie e o Mai Tai são exemplos dessa época. Misturas misteriosas com múltiplas camadas de rum e sucos. As décadas seguintes, no entanto, viram uma simplificação. A era do Mad Men trouxe de volta a elegância de drinks como o Martini e o Old Fashion, mas nos anos 70 e 80, a qualidade deu lugar à conveniência. Misturas pré-prontas, licores coloridos e ingredientes artificiais dominaram o cenário. Foi um período de menos arte e mais excesso. A coquetelaria parecia ter perdido um pouco de sua alma, mas, como em todo ciclo, o renascimento era inevitável. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, um movimento de resgate começou. Barman entusiastas olharam para o passado, para os livros de Jerry Thomas, para a era de ouro da coquetelaria. Eles redescobriram a importância dos ingredientes frescos, dos destilados de qualidade e das técnicas clássicas. A coquetelaria artesanal ressurgiu, mais forte do que nunca. Bares ao redor do mundo começaram a fazer seus próprios xaropes, a usar gelo de diferentes formatos para cada tipo de drink e a tratar cada coquetel como uma obra de arte. O foco voltou a ser o equilíbrio, a complexidade e a história por trás de cada copo. Hoje, vivemos em uma nova era de ouro. A criatividade não tem limites. Barman modernos usam técnicas da gastronomia molecular, como espumas e infusões a vácuo, para criar experiências sensoriais únicas. Ao mesmo tempo, há um profundo respeito pelos clássicos. A jornada que começou em uma botica, com um monge misturando ervas em álcool, nos trouxe até aqui. Cada vez que pedimos um drink, estamos, de certa forma, participando dessa longa e rica história. Da próxima vez que você segurar um copo de Negroni ou um Dry Martini, pense nisso. Pense em como cada ingrediente foi escolhido, em como a receita viajou pelo tempo, se adaptando e evoluindo. Naquele simples copo, há séculos de história, criatividade e conexão humana. Um brinde a isso.